Bom dia, queridos irmãos. Bom dia, queridas irmãs. Tudo bem com vocês? Meu nome é João Gabriel. Você está aqui no meu canal, no canal do João Vinhas. Já deixou seu like? Compartilhou esse vídeo? Ativou o sininho das notificações? Deixou aqui nos comentários seu pedido de oração? Faça isso, hein? Tá tempo. Bora lá que eu vou pegar a minha Bíblia para a gente ler, tá? Peguei aqui o iPad. Aqui. Cadê a Bíblia? Bíblia. Números. Cadê o livro de Números? 16 a 17. Deixa eu ver se eu apertar aqui no vídeo o que acontece. Ah, tá. Ele vai pro. Números capítulo 16. E Coré, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, e a On, filho de Pelete, filhos de Rubem. E levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, chamados à assembleia, homens de posição. E se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: Basta-vos, pois que toda a congregação é santa, todos são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Quando Moisés ouviu isso, caiu sobre o seu rosto. E falou a Coré e a toda a sua congregação, dizendo: Amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é seu, e quem é o santo que ele fará chegar a si, e a quem escolher fará chegar a si. Fazei isto, tomai vós incensários, Coré e todo o seu grupo, e pondo fogo neles amanhã, sobre eles deitai incenso perante o Senhor. E será que o homem a quem o Senhor escolher, este será o santo. Basta-vos, filhos de Levi. Disse mais Moisés a Coré: Ouvi agora, filhos de Levi. Porventura, pouco para vós é que o Deus de Israel vos tenha separado da congregação de Israel, para vos fazer chegar a si e administrar o ministério do tabernáculo do Senhor, e estar perante a congregação para ministrar-lhe. E te fez chegar, e todos os teus irmãos, os filhos de Levi, contigo, ainda também procurais o sacerdócio? Assim tu e todo o teu grupo estáis contra o Senhor. E Arão, quem é ele, que murmureis contra ele? E Moisés mandou chamar a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, porém eles disseram: Não subiremos. Porventura pouco é que nos fizeste subir de uma terra que mana leite e mel, para nos matares nesse deserto, senão que também queres fazer-te príncipe sobre nós? Nem tampouco nos trouxeste a uma terra que mana leite e mel, nem nos deste campo e vinhas em herança. Porventura arrancarás os olhos a estes homens? Não subiremos. Então Moisés irou-se muito e disse ao Senhor: Não atentes para a sua oferta, nenhum só jumento tomei deles, nenhum deles fiz mal. Disse mais Moisés a Coré: Tu e todo o teu grupo, ponde-vos perante o Senhor, tu e eles, e Arão amanhã. E tomai cada um o seu incensário, e neles ponde incenso, e trazei cada um o seu incensário perante o Senhor, 250 incensários. Também tu e Arão, cada um o seu incensário. Tomaram, pois, cada um o seu incensário, e neles puseram fogo, e neles deitaram incenso, e se puseram perante a porta da tenda da congregação, com Moisés e Arão. E Coré fez ajuntar contra eles todo o povo à porta da tenda da congregação.
Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Apartai-vos do meio desta congregação, e os consumirei num momento. Mas eles se prostraram sobre os seus rostos e disseram: Ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, pecará um só homem, e indignar-te-ás tu contra toda esta congregação? E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a toda esta congregação, dizendo: Subi do derredor da habitação de Coré, Datã e Abirão. Então Moisés levantou-se e foi a Datã e a Abirão, e após ele seguiram os anciãos de Israel. E falou à congregação, dizendo: Desviai-vos, peço-vos, das tendas destes homens ímpios, e não toqueis nada do que é seu, para que porventura não pereçais em todos os seus pecados. Subiram, pois, do derredor da habitação de Coré, Datã e Abirão. E Datã e Abirão saíram e se puseram à porta das suas tendas, juntamente com as suas mulheres e seus filhos e suas crianças. Então disse Moisés: Nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos estes feitos, que de meu coração não procedem. Se estes morrerem como morrem todos os homens, e se forem visitados como são visitados todos os homens, então o Senhor não me enviou. Mas, se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca, e os tragar com tudo o que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que esses homens irritaram ao Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra que estava debaixo deles se fendeu, e a terra abriu a sua boca, e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Coré, e a todos os seus bens. E eles e tudo que era seu desceram vivos ao abismo, e a terra os cobriu, e pereceram do meio da congregação. E todo Israel, que estava ao redor deles, fugiu ao clamor deles, porque diziam: Para que não nos trague a terra também a nós. Então saiu fogo do Senhor, e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Dize a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que tome os incensários do meio do incêndio e espalhe o fogo longe, porque santos são. Quanto aos incensários daqueles que pecaram contra as suas almas, deles se façam folhas estendidas para a cobertura do altar, porquanto os trouxeram perante o Senhor, pelo que santos são, e serão por sinal aos filhos de Israel. E Eleazar, o sacerdote, tomou os incensários de metal que trouxeram aqueles que foram queimados, e os estenderam em folhas para a cobertura do altar, por memorial para os filhos de Israel, que nenhum estranho, que não for da descendência de Arão, se chegue para acender incenso perante o Senhor, para que não seja como Coré e a sua congregação, como o Senhor lhe tinha dito por intermédio de Moisés. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: Vós matastes o povo do Senhor. E aconteceu que, ajuntando-se a congregação contra Moisés e Arão, e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu, e a glória do Senhor apareceu. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Levantai-vos do meio desta congregação, e a consumirei num momento. Então se prostraram sobre os seus rostos. E disse Moisés a Arão: Toma o teu incensário, e põe nele fogo do altar, e deita incenso sobre ele, e vai depressa à congregação, e faze expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor, já começou a praga. E tomou o Arão como Moisés tinha falado, e correu ao meio da congregação, e eis que já a praga havia começado entre o povo, e deitou incenso nele, e fez expiação pelo povo. E estava em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. E os que morreram daquela praga foram 14.700, fora os que morreram pela causa de Coré. E voltou Arão a Moisés à porta da tenda da congregação, e cessou a praga.
Vou botar aqui ajuda para não apagar a tela. Cadê? Tá 15 minutos. Aqui. Cadê Bíblia? Aqui. Números capítulo 17. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, e toma deles uma vara para cada casa paterna de todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais, 12 varas. Escreverás o nome de cada um sobre a sua vara. Porém o nome de Arão escreverás sobre a vara de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá uma vara. E as porás na tenda da congregação, perante o testemunho, onde eu virei a vós. E será que a vara do homem que eu tiver escolhido florescerá. Assim farei cessar as murmurações dos filhos de Israel contra mim, com que murmuram contra vós. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus príncipes deram-lhe cada um uma vara, para cada príncipe uma vara, segundo as casas de seus pais, 12 varas, e a vara de Arão estava entre as deles. E Moisés pôs estas varas perante o Senhor na tenda do testemunho. Sucedeu, pois, que no dia seguinte Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão, pela casa de Levi, florescia, porque produzia flores e brotara renovos e dera amêndoas. Então Moisés tirou todas as varas de diante do Senhor a todos os filhos de Israel, e eles o viram, e tomaram cada um a sua vara. Então o Senhor disse a Moisés: Torna a pôr a vara de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes. Assim farás acabar as suas murmurações contra mim, e não morrerão. E Moisés fez assim, como lhe ordenara o Senhor, assim fez. Então falaram os filhos de Israel a Moisés, dizendo: Eis aqui nós expiramos, perecemos, nós todos perecemos. Todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. Seremos, pois, todos consumidos? Agora a gente vai para a leitura do dia 41 do livro Uma Vida com Propósitos, de Rick Warren, de dia 41. Dependendo da hora que eu for sair amanhã, pessoal, lá para a convenção, talvez eu consiga terminar a leitura, né, finalmente, do livro Uma Vida com Propósitos, de Rick Warren, amanhã. Deixa eu ver aqui, organizar aqui para cair. Ficou para cima. Aqui, melhorou. Aqui, tá? O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Provérbios 14:30. Vai cá. Provérbios 14:30. Folhas muito fininhas de Bíblia, né? Queria saber por que eles botam umas folhas tão finas na Bíblia. 14:30. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Fiquei chocado. Descobri que tudo que se faz é motivado por ambição e inveja. Que loucura! É tudo inútil, é nadar contra a maré. Eclesiastes 4:4. Então vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Você não pode cumprir o propósito de Deus para a vida se inveja a vida de outra pessoa.
Embora Deus tenha criado cada um de nós com os mesmos 5 propósitos eternos, o modo pelo qual cumprimos esses propósitos, tempo, lugar, planejamento e estilo, é totalmente distinto. Deus nunca cria clones, nunca repete o que já fez e nunca duplica um plano de vida. Deus cria apenas obras-primas originais. Como nos dias 30 e 31, Deus o moldou distintamente para uma vida diferente de todas as outras. Somente você pode ser você mesmo. Apenas você pode ver a vida que Deus designou para você. Também é verdade, você não pode ver uma vida que Deus designou para outra pessoa. Tentar ser o que não foi criado para ser sempre leva à frustração, ao cansaço e ao fracasso. Como seres humanos, interessamos-nos naturalmente pela vida dos outros. Isso faz parte de nossa constituição. Somos fascinados pela aparência deles, seu modo de agir, falar e viver. Observamos o que vestem, o que fazem e o que possuem. Não há nada de errado nisso, principalmente se você consegue apreciar a variedade ilimitada de pessoas que Deus decidiu criar em vez de fazê-las todas exatamente iguais. Isso só se torna um problema quando nos ressentimos de como Deus fez os outros, rejeitamos como Ele nos fez e começamos a invejar o que os outros têm. A inveja é uma armadilha. No mundo de hoje, em que a tecnologia nos permite ver como todos os outros vivem, a inveja pode ser o fator mais comum para que as pessoas percam um plano especial de Deus para a vida. A inveja é um pecado global. Testemunhei-a em todas as faixas etárias, em todos os grupos econômicos, em todos os grupos étnicos e em todos os lugares do mundo por onde viajei. Por que ela pode viver naquela casa? Por que ele conseguiu aquele emprego? Por que eu não posso ser tão atraente, tão rico, tão inteligente, tão famoso? A inveja tira seu foco daquilo que Deus quer fazer em sua vida e coloca-o em tudo que você não tem. Todas as vezes que sente inveja, você desvia os olhos daquilo que foi criado por Deus para fazer. Você se desvia do plano sob medida de Deus para a sua vida. A inveja faz sua vida andar em roda e sempre leva a um beco sem saída. A inveja cobra um alto preço emocional sem dar nada em troca. Você se desvia do propósito e perde alegria ao mesmo tempo. A maior parte da inveja é que ela é um insulto a Deus. Todas as vezes que você deseja ser outra pessoa, deseja ter o que os outros têm ou fazer o que eles fazem, está dizendo: Deus, você cometeu um grande erro comigo. Você poderia ter me feito melhor. Você poderia ter me criado como aquela pessoa, mas você não o fez. Por que você fez isso comigo? Se fosse Deus, teria me criado mais parecido com aquela pessoa. Na verdade, a inveja é uma forma de rebelião espiritual baseada na ignorância e na arrogância. Ela presume que meu plano para a minha vida é melhor do que o do Criador. Será? A Bíblia chama a nossa tentação para quão insolente é essa atitude. Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer algo que o formou? Por que me fizeste assim? A inveja é uma atitude tão destrutiva que Deus a prescreveu nos 10 mandamentos. Os mandamentos diz: não cobiçarás. Os 4 efeitos prejudiciais da inveja. 1. A inveja rejeita sua singularidade. Assim como nenhum floco de neve é igual ao outro, também não há 2 seres humanos iguais, nem mesmo gêmeos idênticos são completamente iguais. Como já mencionei neste livro, você possui uma impressão digital única, e sua córnea, seu tom de voz, sua pegada e a batida do seu coração são únicos. Nunca houve e haverá alguém igual a você. A Bíblia diz que somos uma obra-prima de Deus. Quando invejamos os outros, porém, não conseguimos ver o incrível valor de nossa própria singularidade. A inveja bloqueia a visão que temos de nós mesmos. Um dia, quando você estiver diante de Deus, Ele não irá dizer: por que você não foi mais parecido com seus pais, seu vizinho ou com alguma celebridade? É mais provável que Deus diga: por que você não foi mais como eu pretendia que você fosse? Segundo, a inveja divide sua atenção. Você não pode concentrar-se totalmente em ser o que Deus quer que seja e invejar outras pessoas ao mesmo tempo. Jesus diz: todo aquele que permite que sua atenção se desvie da obra que planejei para ele não está apto para o reino de Deus. Se você está sempre preocupado em observar o que os outros estão fazendo ou desejando ter o que eles possuem, deixa de ver o que Deus está fazendo em sua própria vida. 3.
A inveja faz com que você perca seu tempo e energia. Salomão observou que a inveja é o motivo pelo qual a maioria das pessoas trabalha em excesso. Também descobri por que as pessoas trabalham tão duro para conseguir as coisas. É porque inveja as coisas do seu vizinho. Mas isso é inútil. É como correr atrás do vento. O resultado é que estão sempre trabalhando, sem nunca satisfazer com a riqueza que possuem. Para que trabalham tão duro, negando-se qualquer prazer? Isso também é inútil. Uma vida muito infeliz. A inveja é inimiga da satisfação. A inveja diz: sempre preciso ter mais dinheiro, mais posse, mais poder, mais prestígio, prazer e popularidade. Muitas pessoas trabalham até a exaustão, tentando igualar-se ou superar aqueles de quem sentem inveja. Ele diz que essa atitude é tolice. Não se gosta tanto de ficar rico, seja sábio o suficiente para controlar-se. 4. A inveja leva a outros pecados. A inveja é um dos assim chamados 7 pecados capitais. Esses 7 pecados são a raiz de onde crescem muitos outros pecados. Ele diz: pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão em toda espécie de males. Veja que a inveja causa confusão. Sempre que a inveja aparece, ela gera desarmonia, competição, conflito e confusão. Toda vez que o relacionamento parece fora de ordem, você deve verificar se a possível causa não é inveja ou ambição egoísta. A inveja contamina seu interior e afeta tudo ao redor. Tiago 3,16 também diz que a inveja é a fonte de toda espécie de males. A inveja pode fazer a pessoa mentir? Sim. Pode levar a pessoa a roubar? Sim. Assassinar? É claro. Assassinatos motivados por inveja estão em todos os jornais, e a Bíblia está cheia de exemplos de crimes motivados pela inveja. Caim matou seu irmão Abel, porque tinha inveja dele. Os irmãos de José o venderam como escravo por inveja. Saul tentou matar Davi diversas vezes por invejar sua popularidade. A Bíblia afirma claramente que os líderes religiosos condenaram Jesus à morte porque o invejavam profundamente. A inveja contamina seu interior e afeta tudo ao redor. Então, como podemos erradicar a inveja de nossa vida? A Bíblia nos mostra o caminho. Passos para erradicar a inveja. Primeiro, pare de se comparar com os outros. Este é o ponto de partida. Comparar-se é a raiz de toda inveja. Infelizmente, desde o momento em que cada um de nós começou a caminhar, também começamos a nos comparar. Lembre-se de toda vez que reclamou que seu irmão ou sua irmã ganhou mais sorvete do que você. Nós crescemos comparando tudo: aparência, nota na escola, habilidade esportiva e outros talentos. Quando adultos, comparamos roupas, carros ou a falta de um, casas, salários e milhares de outras coisas. Mas Deus diz que muita comparação é tolice. Ele diz: quando eles se medem e se comparam consigo mesmos, mostram como são tolos. Por que é tolice nos compararmos com os outros? Porque você é incomparável. Assim como todas as outras pessoas, Deus fez cada um de nós único. Além disso, a comparação leva a uma das duas reações negativas: orgulho ou inveja. Você sempre encontrará alguém a que considera pior do que você e ficará orgulhoso. Por outro lado, você sempre encontrará pessoas que parecem estar melhor do que você e ficará com inveja e desanimado. O que importa não é quem está melhor, mas sim se você está fazendo o que Deus o criou para fazer. Você está aproveitando ao máximo o que recebeu? Deus não o julga por talentos que não possui, nem por oportunidades que não teve. Ele avalia sua fidelidade pela forma segundo a qual viveu e pelo que fez com o que recebeu. Lembre-se, Deus não o chamou para ser o melhor do mundo, em coisa alguma. Ele o chamou para ser o melhor que pode ser, de acordo com a sua formação, suas experiências, suas oportunidades e suas habilidades. Portanto, decida-se agora mesmo que vai quebrar o hábito de se comparar com os outros. Vai demorar um pouco, mas você pode treinar a si mesmo para focar outra coisa sempre que for tentado a fazer comparações. Aprenda a si mesmo: não vou seguir por esse caminho, e comece a pensar em outra coisa. Segundo, celebre a bondade de Deus para com os outros. Em vez de ressentir-se dos outros, regozije-se com eles. A Bíblia nos diz para nos alegrarmos quando Deus abençoa as pessoas que estão perto de nós. Alegre-se com os que se alegram, chore com os que choram. A segunda parte deste versículo é fácil de ser obedecida. Não é difícil oferecer conforto quando alguém está ferido ou sofreu uma perda, mesmo se essa pessoa for seu rival. É muito difícil celebrar o sucesso dos outros, principalmente se você não está se saindo bem nessa área. Como você lida com a promoção de colegas de trabalho? Se você é solteiro, como lida com casamentos, chás de bebê e de amigos? Qual é a primeira
reação de seu interior ao saber que algum conhecido deu um golpe de sorte? Quando foi a última vez que você agradeceu a Deus por alguma coisa que Ele fez por outra pessoa? Hoje, um dos motivos pelos quais às vezes achamos difícil alegrar-nos com os que se alegram é porque tememos que haja um suprimento limitado da bondade e da graça de Deus. Então, se os outros ganharem uma fatia muito grande, talvez eu possa não ganhar muito. Mas a graça de Deus não tem limite. Há mais do que o suficiente para repartir com todos, ainda sobrar uma quantidade infinita. Em Efésios, temos a respeito das infinitas, ilimitadas, insondáveis, incalculáveis e inesgotáveis riquezas de Cristo. A verdade embaraçosa a respeito da inveja é que as pessoas que invejamos geralmente são as que estão mais perto de nós. Membros da família invejam uns aos outros, vizinhos invejam vizinhos, colegas invejam colegas, músicos invejam músicos, fazendeiros invejam outros fazendeiros e pregadores invejam outros pregadores. Se você gostaria de aumentar a felicidade da qual desfruta sua vida, aqui está um dos segredos. Aprenda a se alegrar com o sucesso e com a alegria dos outros. Se você só fica feliz quando coisas boas acontecem com você, então ficará infeliz grande parte da sua vida, uma vez que ninguém vive apenas coisas boas. Mas se você aprender a desfrutar também das vitórias das outras pessoas, sempre será algo com que se alegrar. Terceiro, seja agradecido por quem você é e por qualquer coisa que tenha feito. Tudo que você tem é um dom de Deus. Muita gente, vocês já têm tudo o que precisam, têm mais acesso a Deus do que podem imaginar. Quando perceber que está começando a sentir inveja de outrem, em vez de desejar o trabalho, o talento, o namorado ou a namorada, os filhos, ou seja, o que for dessas pessoas, lembre-se, Deus nos deu dons especiais que elas não têm e, além disso, não conheço o lado ruim de ser como elas. A inveja baseia-se no mito popular de que ter mais me fará mais feliz. Mas tanto a Bíblia como o testemunho de muitas pessoas mostram que isso não é verdadeiro. Salomão, o homem mais rico do seu tempo, diz o seguinte sobre o desejo de adquirir mais e mais. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Como é enganoso pensar que a riqueza traz a verdadeira felicidade. Quanto mais você possui, mais pessoas aparecem para ajudá-lo a gastar. Então, para que serve a riqueza, exceto, talvez, para vê-la escorregar por entre os dedos? Ser feliz é uma decisão. Você é tão feliz quanto decide ser. Se você não sabe ser feliz com o que possui, nunca será feliz com mais. Se você não sabe ser feliz com o que possui, nunca será feliz com mais. A inveja pergunta, por que eles? Porque eles têm o que não tenho. A gratidão pergunta, por que eu? Por que eu consegui tudo o que tenho? Davi demonstrou esse tipo de gratidão quando orou. Quem sou eu, ó soberano Senhor? E o que é a minha família para que me trouxesses a este ponto? Anos mais tarde, seu filho escreveria, é melhor estar satisfeito com o que se tem do que estar sempre desejando algo mais. Deixa-me ser claro, ter sonhos ambiciosos, desejar ser melhor, ter alvos na fé são coisas boas. Se vem de Deus, beneficia os outros, são conquistados pela fé para a glória de Deus. Você deve aproveitar o máximo de sua vida, criar beleza e ajudar os outros. Mas a inveja envenena tudo o que toca e impede que Deus abençoe seu esforço. O motivo pelo qual você faz o que faz importa muito para Deus. Quarto, quando a vida parece injusta, confie em Deus. Um dos sinais de que a inveja entrou em meu coração é quando começa a pensar, não é justo que eu não tenha o que eles têm. Toda vez que acusarmos Deus de injustiça, estamos na verdade duvidando de sua bondade. A inveja é a febre, o sintoma, mas a dúvida de Deus é a doença. Sempre que você inveja os outros, está duvidando que Deus sabe o que é melhor para você. Você questiona o amor, a justiça e até mesmo a sabedoria de Deus. Sempre que acuso Deus de ser injusto, estou incessantemente querendo dizer, Deus, eu seria um Deus melhor, porque se eu fosse Deus, seria mais justo do que és. A próxima vez que você começar a reclamar que Deus é injusto com você, lembre-se do seguinte, 1. Tudo que tem foi dado por Deus sem que eu merecesse. Eu nem mesmo existiria se não fosse pela graça de Deus. O que estou esperando é o dom de Deus. 2. Não sei o que Deus sabe e não consigo ver o que Ele vê. Portanto, devo confiar nele. 3. A vida na Terra é injusta por causa do pecado, não por causa de Deus. Mas a rebeldia contra Deus afetou todo o planeta. Aqui não é o céu onde tudo funciona perfeitamente. Nada funciona perfeitamente aqui. 4. Deus enviou Jesus para nos salvar no dia do julgamento, quando Ele acertará as contas.
corrigirá todas as coisas erradas e executará a justiça. Quinto, não foi justo Jesus ter de morrer em meu lugar por meus pecados, mas ele morreu. Em Mateus 20, Jesus conta a história de um proprietário que contratou vários trabalhadores em vários horários do dia para trabalhar no seu campo. No final do dia, inesperadamente, o proprietário pagou o mínimo salário pelo trabalho de todos os homens. Com certeza, isso não incomodou aqueles que foram contratados no último minuto, mas os trabalhadores que trabalharam o dia inteiro reclamaram em alta voz que o proprietário estava sendo injusto. Eles disseram: o último grupo trabalhou apenas 1 hora e você pagou eles o mesmo que nós, que trabalhamos como escravos o dia inteiro debaixo de um sol escaldante. Gosto muito da esposa do proprietário. Amigo, não lhe enganei. Eu lhe paguei exatamente o que combinamos. Agora pegue o dinheiro e vá. O que lhe importa é se quero pagar a eles o mesmo que lhe paguei. Não tenho o direito de fazer o que quiser com o meu próprio dinheiro? Só porque eu sou generoso, você precisa ficar com inveja? Amo a franqueza do proprietário. Pegue o que é seu e vá embora. Em outras palavras, pare de ficar ressentido porque eu sou gracioso com os outros. Seja grato pelo que recebeu e siga em frente com a sua vida. Esse conselho evitará que você fique preso na armadilha da inveja e desvie-se do caminho que Deus lhe deu para seguir. Dia 41. Armadilha da inveja. Tempo para reflexão. Não posso cumprir o propósito de Deus para mim se sinto inveja dos outros. Versículo para memorizar. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Provérbios 14, 30. Fica aqui na Bíblia. Provérbios 14, 30. Provérbios 14, 30. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Venda para me ajudar. Em quais áreas da minha vida eu mais me comparo e invejo os demais? Bom, acabou aqui a leitura do livro Uma Vida com Propósito, de Rick Warren. Dia 41. Armadilha da inveja. Agora ele vai lá para o devocional Glorify. Liga aqui. Cadê Glorify? Aqui. Glorify. Bem-vindo. A árvore está crescendo, dando frutos. Continue o bom trabalho. Citação diária. O verdadeiro chamado de um cristão não é fazer coisas extraordinárias, mas fazer coisas ordinárias de maneira extraordinária. Dean Stanley. Salvar aqui. Cadê? Salvar a imagem. Aqui. Salvei. Passagem. Efésios 4, de 1 a 6. Olá, eu sou Cornélio Augusto e esta semana vamos estudar mais fundo o livro de Efésios. A passagem de hoje é Efésios capítulo 4, de 1 a 6. Crescendo juntos em Cristo. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e todos. Devocional. Vamos Crescendo juntos em Cristo. Respire fundo e aquiete o seu coração. Estamos aqui para nos conectar com Deus e Deus está aqui conosco. Se você esteve conosco desde o início de nossa jornada por Efésios, ou se acabou de se juntar a nós, hoje você está no lugar certo. Os devocionais nos próximos dias podem ajudá-lo em seu relacionamento com Jesus. Paulo faz com que seus ensinamentos fiquem profundamente práticos e há ali uma riqueza de conselhos úteis. Você já percebeu? Estamos cercados de uma linguagem cultural que constantemente nos empurra em direção à automelhoria.
Mantras como "viva sua melhor vida" e "torne-se a melhor versão de si mesmo" dominam o cenário digital. As redes sociais estão repletas de dicas nos incitando a melhorar cada aspecto de nossa vida. Essa obsessão, embora às vezes exaustiva, não é uma surpresa. O desejo humano por progresso é inquestionável. Todos nós ansiamos por avanços e pelo sentimento de crescimento e evolução. A questão é, será que estamos buscando o nosso desenvolvimento da maneira correta? A Bíblia oferece respostas. Toda a passagem de hoje é uma exortação de Paulo justamente sobre isso. Como devemos ser transformados, tanto individual quanto coletivamente. Não podemos deixar de notar que há uma diferença gritante entre os conselhos que ouvimos no mundo e o que Paulo nos diz. Em vez de usar ideias mundanas ou rotinas de autoajuda, Paulo usa a sabedoria de Deus para nos mostrar o caminho. Vamos olhar para 3 maneiras bíblicas pelas quais podemos amadurecer juntos em Cristo. Primeiro, devemos colocar em prática o que já sabemos. Muitas vezes, como cristãos, é menos sobre saber o que fazer e mais sobre realmente fazê-lo. Portanto, o conselho de Paulo para nós é simples. Rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Ele está dizendo, vá e faça o que Deus já colocou em seu coração. Viver assim é menos complexo do que parece. Seja gentil com alguém hoje, abençoe o seu próximo de alguma maneira, compre o almoço de um amigo. Nenhuma dessas ações é revolucionária, mas todas elas nos santificam em nossa caminhada com Deus. E isso porque elas honram e refletem Jesus de maneira silenciosa na prática. Em segundo lugar, devemos nos tornar humildes. O caminho de Deus para se tornar a melhor versão de si mesmo não é sobre curtidas, beleza externa ou status. É o oposto. Você percebeu isso na passagem? O verdadeiro avanço envolve aprender a ser humilde, paciente e gentil em todas as situações. Essa é a verdadeira maturidade espiritual e a verdadeira força de caráter. Então, em vez de se esforçar para se destacar hoje, pense em quais ações podem te tornar mais humilde. Quem você pode servir? Com quem você pode ser generoso? Lembre-se do que C.S. Lewis disse. Humildade não é pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em si mesmo. Finalmente, podemos crescer em Cristo buscando a unidade com o povo de Deus. Em um mundo de tanta divisão, priorizar a conexão genuína com outros cristãos é imprescindível para avançar na vida e na fé. Somos mais fortes juntos. Paulo enfatiza isso no texto de hoje. Como Deus é um, e porque sua salvação é oferecida igualmente a todos, precisamos lutar para viver nessa unidade iniciada por Deus. Como cristãos, sempre há mais que nos une do que nos divide. Nunca devemos esquecer isso. Vamos nos aprofundar na palavra? Reflita e ore comigo. Considere como nossa cultura frequentemente incentiva melhorias pessoais através de métodos superficiais ou insatisfatórios. Pense em como as instruções de Paulo podem oferecer um caminho mais profundo e significativo para o crescimento pessoal e espiritual. Ore e peça a Deus para te ajudar a colocar em prática o que é verdadeiro e bom. Que o Espírito Santo fortaleça sua vontade de viver de maneira digna do chamado que você recebeu, mostrando amor, gentileza e graça no dia a dia.
sobre o que significa ser humilde no contexto de sua própria vida. Considere maneiras práticas de servir os outros e de crescer em humildade, paciência e bondade, não apenas para obter aprovação, mas como uma expressão genuína do amor por Cristo e de Cristo. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por nos dar um caminho para o amadurecimento pessoal por meio das instruções de Paulo. Eu quero viver de maneira que reflita verdadeiramente a sua graça e o seu amor. Ensina-me a praticar o que já sei, a ser humilde e a buscar unidade com nossos irmãos em Cristo. Que a minha vida diária seja um testemunho vivo de sua presença em mim, me transformando alguém que não procura o bem próprio, mas que serve e ama o próximo. Que eu cresça em Cristo de maneira que honre e glorifique o seu nome. Em nome de Jesus. Amém. Voltei, galera. Fui lá no banheiro, dar uma cagada. Agora já tô de volta. Já tô de volta. Deixa eu ver aqui. NVI, botar aqui, cadê? Ué, NVI. Não tem como trocar, não. Só tem NVI aqui. Hoje, deixa eu ouvir. Bíblia. Deixa eu ver orações. Diário, deixa eu ver. Tem nada aqui. Beleza. Agora eu vou botar aqui pra uma musiquinha que maneira. Instrumental aqui, deixa eu ver aqui. Se eu acho. Deixa eu ver aqui. Senhor Deus e Pai, dentro de mais um dia de vida que você nos deste, eu colocar diante de Ti todas as pessoas que estão vendo esse vídeo gravado aqui no YouTube. Hoje você tem abençoado o nosso dia, você tem dado o dia na Tua presença. Seja que minha irmã está lá no Detran, eu esteja tirando dela todo o nervosismo, toda a ansiedade. Se tiver a Tua vontade de que ela parte naquela prova, que assim seja, Senhor. Esteja bem com o casamento dela e do Gustavo, que está planejando casar ano que vem, no dia 8 de novembro de 2024, às 15 horas, lá na Mansão das Orquídeas. Ô Senhor, esteja abençoando essa união, Senhor. Esteja provendo meios para que possam concretizar essa tão importante decisão, Senhor. Esteja também com a Convenção Batista, que será de quarta a sábado, lá no acampamento Batista. Se todos estarão lá, esteja de todo perigo, tanto na ida quanto na volta, também lá durante a estadia. Esteja conosco, que vamos daqui da Pila, eu, Igor, Pastor Rodrigo, Natane, talvez Jana Sampaio, entendeu? Esteja nos levando e nos trazendo de segurança, que lá possamos passar momentos alegres, Senhor, aprendendo mais de Ti, Senhor. Esteja com a obra do telhado lá da Pila, que essa obra possa ser feita com tempo, que meu operário venha se machucar, Senhor. Se Pai Deus, Senhor Jesus. Amém. Dê o like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. Ative as notificações, deixe aqui nos comentários pedir oração. Eu gostava muito de orar com você e por você. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Fui!